Olá, boa tarde. O caso do norte-americano George Floyd sendo sufocado e morto por um policial nos Estados Unidos gerou uma onda de revolta no mundo inteiro. Aqui no Brasil, vira e mexe, também temos notícias de casos de racismo. No Jornal da Justiça de hoje, vamos falar sobre a legislação que trata do assunto. E você vai ver também. Suposto crime de racismo. Ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, rejeita recurso em que ministro da Educação pedia para escolher dia e local para ser ouvido. Ele usou personagens de uma história em quadrinhos para sugerir que a China poderia se beneficiar com a crise provocada pelo coronavírus em todo o mundo. E ironizou a forma de falar dos chineses. Procurador-Geral da República pede ao STF o arquivamento de pedido de investigação contra o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. E ainda, lei da ficha limpa completa 10 anos. A população tem mais voz ativa e participação no processo legislativo. O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, negou o recurso encaminhado pela defesa do ministro da Educação, Abraham Weintraub. Os advogados queriam que ele pudesse escolher a data e local para falar no inquérito em que é investigado por suposto crime de racismo cometido no fim de abril. O depoimento do ministro está marcado para as 3 horas da tarde na Polícia Federal, em Brasília. Ao negar o recurso apresentado pelos advogados do ministro da Educação, Abraham Weintraub, o responsável pela condução do inquérito no Supremo Tribunal Federal, ministro Celso de Mello, destacou que o pedido da defesa para rever a decisão tomada anteriormente sobre a abertura da investigação foi apresentado fora do prazo de 5 dias, contado a partir do momento em que os advogados são notificados sobre a decisão, e afirmou que mesmo que o recurso pudesse ser julgado, o ministro da Educação não poderia escolher a data e local do depoimento. Segundo Celso de Mello, não assiste aos ministros de Estado na condição formal de suspeitos, de investigados, de indiciados ou de réus o direito à norma do artigo 221 do Código de Processo Penal, que somente tem incidência quando a autoridade for arrolada como testemunha ou vítima. O inquérito contra Weintraub foi pedido pela Procuradoria-Geral da República depois que o ministro da Educação fez uma postagem em uma rede social. Ele usou personagens de uma história em quadrinhos para sugerir que a China poderia se beneficiar com a crise provocada pelo coronavírus em todo o mundo. E ironizou a forma de falar dos chineses. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pediu ao Supremo Tribunal Federal o arquivamento de pedido para que o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, seja investigado. A notícia-crime foi feita por deputados do Partido dos Trabalhadores. O documento pede a investigação de Sérgio Moro por concussão, quando um funcionário da administração pública pede vantagem indevida e prevaricação, quando ele se omite diante de alguma ilegalidade. Os delitos teriam ocorrido quando o ex-ministro assumiu que pediu ao presidente da República uma pensão à família e que recebeu a oferta ilegal de uma vaga no Supremo Tribunal Federal e não denunciou imediatamente. O Procurador-Geral da República, ao pedir o arquivamento, disse que as condutas já estão sendo investigadas no inquérito que apura a suposta interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. Quem vai analisar o pedido é o relator da ação, ministro Celso de Mello. Os ministros do Supremo Tribunal Federal reconheceram que os trabalhadores portuários avulsos também têm direito ao pagamento de adicional de risco. Esse foi um dos destaques do plenário do STF desta quarta-feira. O órgão de gestão de mão de obra do Serviço Portuário Avulso de Paranaguá e Antonina entrou com recurso no Supremo contestando uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho. O pagamento de 40% de adicional de risco aos trabalhadores sem vínculo empregatício. O julgamento do recurso extraordinário começou em novembro de 2018. O relator, ministro Edson Fachin, reconheceu o direito dos avulsos ao adicional, desde que tivessem a mesma função e condições dos trabalhadores com carteira assinada. Na época, 6 ministros seguiram o voto do relator. Nesta quarta-feira, o plenário retomou o julgamento com o voto do ministro Marco Aurélio, que divergiu do relator. O ministro alegou que não há previsão legal para que o adicional de risco seja estendido aos trabalhadores avulsos. Divirjo do relator para dar provimento
ao extraordinário, assentando a impossibilidade de ter-se ausente expressa previsão legislativa a extensão aos trabalhadores avulsos do direito à percepção de adicional de risco portuário devido aos portuários típicos, coloco entre aspas, portuários típicos, porque mencionados na lei, prestadores de serviço com vínculo empregatício permanente, e não há vínculo empregatício, porque aí teríamos a incongruência em se tratando de avulsos. O ministro Celso de Mello acompanhou a maioria e negou provimento ao recurso. Com isso, o plenário reconheceu o direito ao adicional de 40% dos avulsos. A norma constitucional tem nítido caráter protetivo da igualdade material entre as categorias de trabalhadores com vínculo e os trabalhadores avulsos. A maioria reconheceu a repercussão geral apresentada pelo relator, ou seja, a decisão vale para todos os casos semelhantes na Justiça. Proponho a seguinte formulação: sempre que for pago ao trabalhador com vínculo permanente, o adicional de riscos é devido, nos mesmos termos, ao trabalhador portuário avulso. O plenário também julgou inconstitucional a sabatina de diversos cargos pela Assembleia Legislativa de Roraima. Os cargos são de interventor municipal, defensor público-geral do Estado, procurador-geral do Estado, titulares de autarquias e fundações, presidentes de sociedade de economia mista e de empresa pública. A maioria dos ministros entendeu que a autorização prévia para ocupar os cargos representa uma violação ao princípio da reserva da administração pública. Daqui a pouco tem sessão plenária do Supremo Tribunal Federal e quem detalha a pauta de julgamentos para a gente é Gisele Reis, consultora jurídica da TV Justiça. O primeiro item da pauta está relacionado a dívidas de ações trabalhistas do Estado do Amapá. A Justiça do Trabalho acabou determinando o bloqueio de verbas estaduais para pagamento dos débitos com empregados públicos. Na ação, o governo do estado alega que foram penhoradas verbas destinadas à merenda, transporte de alunos e também manutenção das escolas públicas estaduais. E que o bloqueio dos valores acaba sendo uma intervenção indevida do Poder Judiciário nas políticas públicas do Poder Executivo estadual, já que o sistema de pagamento desses débitos deve ser feito por meio de precatórios e requisições de pequeno valor. O relator, que é o ministro Luiz Fux, numa decisão liminar, suspendeu os bloqueios da Justiça do Trabalho e também determinou a devolução de tudo aquilo que havia sido sequestrado aos cofres públicos. O ministro também destacou que o bloqueio das verbas limita o desenvolvimento de programas e também políticas públicas idealizadas pelo Estado. Neste caso, o plenário deve decidir se os pagamentos de dívidas trabalhistas devem sujeitar-se ao regime do precatório. Em seguida, os ministros devem concluir o julgamento conjunto de duas ações que tratam sobre convenções e acordos coletivos de trabalho. A discussão é saber se o que foi pactuado permanece incorporado ao contrato de trabalho, ou seja, produzindo efeitos, mesmo após a vigência do acordo. A ministra Carmen Lúcia, que é a relatora, votou pela improcedência das ações e foi acompanhada por mais 3 ministros. O ministro Edson Fachin divergiu da relatora e o julgamento será retomado com o voto vista da ministra Rosa Weber. No próximo bloco, racismo, injúria racial, o que diz a legislação sobre o assunto? A gente conversa com o procurador do município de Mauá, Irapuã Santana. Continua com a gente. Justiça para mim é tudo aquilo que é do meu direito e que eu tenho possibilidade de buscar uma solução de algum problema, de algo que fui lesado de alguma forma. O caso do norte-americano George Floyd sendo sufocado e morto por um policial em Minneapolis, Estados Unidos, gerou uma onda de revolta no mundo inteiro. No Brasil, João Pedro Matos, um adolescente de 14 anos, foi morto no dia 18 de maio durante uma operação policial no Morro do Salgueiro, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Os 2 casos geraram uma onda de protestos.
Os protestos nas ruas pela morte de George Floyd ganharam destaque nos noticiários por todo o mundo. Nas redes sociais, uma imagem da tela preta foi compartilhada por ativistas, influenciadores e artistas em protesto ao racismo e passou pelo mundo todo. Os protestos têm solicitado, em geral, duas coisas: que o Estado brasileiro comece a levar esse problema de uma maneira séria, comece a olhar para as evidências e identificar o que é que pode ser desenvolvido de política pública para resolver esse problema. A gente precisa gerar ações afirmativas na segurança pública, formar melhor os nossos policiais, a gente precisa fazer com que eles estejam preparados e preparadas para lidar com as pessoas que eles encontram na rua e reconhecer esse viés racista que existe dentro de todos nós. No Brasil, a morte do adolescente João Pedro Matos, de 14 anos, no mês passado, durante uma operação policial no Rio de Janeiro, também gerou protestos. Esta semana, o Ministério Público do Rio de Janeiro está ouvindo parentes de João Pedro para investigar o motivo da morte do adolescente. Os dois casos trouxeram à tona um velho problema, o racismo. O racismo é crime de qualquer tipo de preconceito baseado na ideia da existência de superioridade de raça, manifestações de ódio, aversão e discriminação que difundem a segregação, coação, agressão, intimidação, difamação ou exposição de pessoa ou grupo, está qualificada por lei, passível de punição como violação dos direitos humanos. Segundo o consultor em diversidade e inclusão, o não reconhecimento do racismo como problema social é um dos fatores que contribuem para a discriminação racial ainda tão presente. Que as pessoas brancas se conscientizem sobre o privilégio branco e comecem a ter ações concretas, a estudar sobre o que é ser negro no Brasil, a ler livros, ler autores, seguir influenciadores negros e negras e principalmente começar a doar para organizações que trabalham com causa racial, começar a votar em pessoas negras. Esse é o papel das pessoas brancas nesse processo, né? Isso não é roubar o lugar de fala, isso é aproveitar o privilégio que vocês têm para ajudar a combater a desigualdade racial aqui no Brasil. E para falar mais sobre o assunto, a gente conversa agora ao vivo por Skype com o procurador do município de Mauá, Irapuã Santana. Muito boa tarde, doutor. Muito obrigada pela participação. Boa tarde aos nossos telespectadores. Eu que agradeço a oportunidade de poder participar de um debate tão interessante quanto esse. Durante esse debate, a gente ouviu muito o termo racismo estrutural. Doutor, explica o que é isso para a gente deixar bem claro, né, para quem está em casa. Então, na verdade, para a gente entender um pouco da ideia do racismo estrutural, é a gente observar os números socioeconômicos no Brasil. E aí nós vamos observar que existe uma parcela da população que é negra e outra parcela da população que é branca e outra parcela que ainda é de outras etnias. Sendo que a população negra hoje em dia tem mais ou menos 55,8% da população brasileira. E aí, quando nós vamos observar os números socioeconômicos, nós verificamos que das pessoas mais pobres, 75% são negros. E das pessoas mais ricas, 70% são brancas. Então, quando a gente olha a pirâmide, nós vemos que, na verdade, existe uma pressão que coloca a população negra com relação à questão da população mais pobre. E aí fica uma equivalência entre essas questões. E, do outro lado, nós vemos que os índices de exposição à violência também colocam a população negra de exposição à violência num sentido muito maior, né? No ano passado, mais ou menos 60 mil pessoas morreram. E dessas 60 mil, 45 mil foram negras. Então, esse tipo de estrutura que coloca sempre o negro em desvantagem é que a gente chama de racismo estrutural. Doutor, existe uma diferença entre a gente cometer um crime de injúria racial e de racismo. Qual é essa diferença para a legislação mesmo? Então, para a gente entender o que acontece, quando a gente ofende alguém, chama alguém de macaco, deprecia alguém em virtude de sua cor, ou origem, ou religião, e aí sendo direcionado a apenas uma pessoa, ou um número determinado de pessoas, e aí nós temos o crime de injúria racial. Agora, por outro lado, quando a gente pratica o racismo específico, que a gente fala do artigo
da Lei 7.716 de 89, nós estamos praticando a discriminação no sentido de ofender uma comunidade inteira, de ofender uma coletividade, um número indeterminado de pessoas. E, a partir daí, nós temos o crime de racismo, em sentido estrito, que é inafiançável e imprescritível. Quando a gente fala de racismo, a gente fala de crime, né? As pessoas têm que entender que elas estão cometendo um crime, né? Sim, com certeza. E nós temos aí também outras questões dentro da ideia do crime de racismo, que é você impedir da pessoa de proceder à sua liberdade. E aí o que eu quero dizer com isso? Você impedir a pessoa de comprar, de entrar num estabelecimento. Esse tipo de questão é muito importante para a gente entender o que trata a Lei 7.716 de 89, que fala do crime de racismo, e do Código Penal, que fala da injúria racial. Como o senhor tem visto, doutor, os avanços da legislação brasileira e o que ainda precisa avançar para que a população negra se sinta mais amparada juridicamente? Nós temos aí um histórico muito interessante, recente, de políticas públicas voltadas para a população negra. A instituição de cotas raciais no âmbito das universidades públicas foi um avanço absurdo dentro dessa perspectiva. É só nós observarmos que, antes da instituição das cotas, nós tínhamos mais ou menos 2% das pessoas, dos alunos, eram negros. E hoje em dia, nós chegamos a mais ou menos 50% de alunos negros nas universidades públicas. Outra questão que foi avançando também é a questão das cotas dentro dos concursos públicos. E, a partir daí, vale também louvar o trabalho do Supremo Tribunal Federal, que estabeleceu que são constitucionais as cotas raciais, tanto nas universidades quanto no concurso público, e que esse tipo de questão ele vai avançando, porque conforme nós vamos ganhando a graduação, automaticamente a nossa renda aumenta e a nossa possibilidade de se dedicar a outras áreas de conhecimento vão aumentando e melhorando a qualidade de vida de todos nós. Doutor Irapuan Santana, muito obrigada pela participação aqui no Jornal da Justiça. Eu que agradeço. Muito obrigado. Tchau. Tchau. E veja a seguir, Lei da Ficha Limpa completa 10 anos. Os detalhes no próximo bloco. Poder organizar o Estado, organizar a sociedade e dar à sociedade direitos iguais a todos. De junho de 2010, dia em que a Lei da Ficha Limpa passou a valer. A norma foi uma conquista para a sociedade e impede, por exemplo, a candidatura de políticos que tiveram mandato cassado ou que foram condenados em processos criminais por órgãos colegiados. Constituição Federal, artigo 1º, parágrafo único. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente. Aí você pode pensar, diretamente como? Uma das maneiras é através dos projetos de iniciativa popular. A população tem mais voz ativa e participação no processo legislativo. É importante para o cidadão, o eleitor, ter essa participação, de participar do processo legislativo. O cidadão também pode contactar seu deputado federal ou, se for o caso, deputado estadual, para este deputado apresentar a proposta do cidadão. Um projeto bem conhecido de iniciativa popular é a Lei da Ficha Limpa. Em 2010, 1.300.000 assinaturas foram reunidas para apoiar um projeto que alterava a Lei de Inelegibilidades. A ideia era tirar do processo eleitoral pessoas condenadas em processos criminais por órgãos colegiados ou que tiveram mandatos cassados, por exemplo. Aquele que teve suas contas julgadas irregulares por órgão colegiado dos tribunais de contas, desde que tenham causado dano ao erário. Depois, aqueles condenados em segunda instância por atos de improbidade administrativa
basicamente levando em conta que a Lei 8924, que é a Lei de Improbidade Administrativa, considera nos artigos 8º, 9º e 10 o que é proibido: fraudar licitação, usar dinheiro do Estado. Aquele que teve condenação criminal também em segunda instância, por exemplo, com crimes contra a administração pública, peculato, corrupção ativa, corrupção passiva. A norma funciona como um filtro e exige dos candidatos a cargos eletivos a apresentação de certidões criminais de primeira e segunda instâncias da Justiça Estadual de domicílio do candidato e de primeira e segunda instâncias da Justiça Federal de domicílio do candidato. A ficha limpa também alterou o prazo que as pessoas consideradas inelegíveis deveriam ficar sem disputar uma eleição: 8 anos, em vez dos 3 previstos anteriormente. Por conta do princípio da anterioridade eleitoral, as mudanças passaram a valer apenas nas eleições de 2012, apesar de aprovadas em 2010. Um dos exemplos da aplicação prática da lei da ficha limpa foi a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que barrou a candidatura de José Roberto Arruda ao governo do Distrito Federal em 2014. Ele foi declarado inelegível após ter sido condenado pelo Tribunal de Justiça do DF Territórios por improbidade administrativa, dano ao patrimônio público e enriquecimento ilícito. A ideia que se tem como consensual do ponto de vista político e doutrinário jurídico é de que o povo já estava absolutamente cansado dessa seara de desmandos na cena política e, rompendo, por assim dizer, uma letargia bastante resiliente, ele partiu para a elaboração legislativa. Tanto que, no Brasil, as últimas leis de iniciativa popular têm sido em matéria política. Então, essa lei se reveste de um simbolismo muito forte, porque ela revela o despertar de um sono profundo de rejeição com esse estado de coisas de deterioração na cena política. Seminário promovido pelo Superior Tribunal de Justiça discute a importância da união entre governo, sociedade e empresas para vencer a pandemia da Covid-19. Por meio de lives transmitidas pelas redes sociais do STJ, o segundo dia do seminário sobre planejamento estratégico sustentável do Poder Judiciário contou com a participação da juíza do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, Luciana Ortiz, e a representante da Organização das Nações Unidas Meio Ambiente, Beatriz Carneiro. Em debate, a Agenda 2030, um conjunto de ações acordadas que orientam os trabalhos da ONU no desenvolvimento sustentável. A juíza Luciana Ortiz destacou os desafios da implantação da Agenda 2030 para os próximos anos, no cenário pós-crise causada pela pandemia. Nesses momentos, as nossas deficiências, elas são mais ainda, elas exalam, elas aparecem, e elas requerem de nós o nosso máximo esforço e empenho para construir juntos uma sociedade melhor. Então, que todos nós possamos nos integrar nessa agenda. A gestão de resíduos sólidos e o isolamento social foi tema de outro painel. A professora e pesquisadora da Universidade de Brasília, Sueli Mar Araújo, e a presidente da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, Patrícia Iglesias, falaram sobre o tema. A própria Organização Mundial da Saúde diz que pode haver um contágio, pela respiração e secreção, que nós já sabemos, mas também há dúvidas quanto ao manuseio de objetos e resíduos de pessoas contaminadas. Daí porque há uma preocupação muito grande e a ação tem que ser rápida. A pandemia, nós podemos até juridicamente classificar como um desastre do ponto de vista natural e de zoonose e de efeitos. O seminário segue até amanhã e a programação completa você confere no site do STJ. A presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministra Maria Cristina Peduzzi, encaminhou aos presidentes dos tribunais regionais esclarecimentos sobre a resolução do CNJ que estabelece medidas a serem adotadas para a retomada gradual dos serviços presenciais em todo o Poder Judiciário a partir do dia 15 de junho. Os detalhes com Daniel Vasques.
Em ofício, a presidência do CSJT ressalta que a prestação de serviços presenciais na Justiça do Trabalho continua suspensa por tempo indeterminado, mas esclarece que estão sendo realizados estudos técnicos de acordo com a resolução do CNJ, com o intuito de viabilizar o retorno de parte da atividade presencial. Estão em análise questões como o uso de equipamentos de proteção, planos de limpeza e desinfecção e impactos administrativos e orçamentários das medidas a serem adotadas. A presidente do TST e do CSJT, ministra Maria Cristina Peduzzi, reforçou que novas diretrizes serão definidas após a realização desses estudos e pesquisas e que serão consideradas as manifestações de todas as partes envolvidas. O Jornal da Justiça fica por aqui, lembrando que às 14h a TV Justiça transmite ao vivo a sessão plenária do Supremo Tribunal Federal por videoconferência. Então, continue com a nossa programação e obrigada pela audiência. Até amanhã. Tchau.